E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui é Amanda Costa. E eu, Alberto Reutemann, que alegria estar aqui nessa temporada sensacional, Amanda! No último episódio a gente recebe ela, Roberta Serafim. Roberta! Obrigada pelo convite, por essa abertura. Muito obrigada, seja bem-vinda. Obrigada. Roberta, que é diretora de Gente e Gestão da Léo Madeiras, uma executiva aí com mais de 20 anos de carreira no mercado, apaixonada por pessoas, e eu acabo de descobrir que ama o bom humor no ambiente corporativo. Adoro. Sem bom humor eu não vivo, não dá pra trabalhar se a gente não for bem-humorado. Vamos dar boas risadas hoje? Com certeza. Então, esse é meu convite para que a gente dê boas risadas para tratar do tema que vai encerrar essa temporada, onde a gente está falando sobre aprendizagem nas organizações para valer. Bora lá anunciar o tema de hoje: a cultura do aprendizado contínuo. Como construir e sustentar. Estamos começando! Roda a vinheta! Adorei, Roberta, que você falou de bom humor. Esse elemento, com certeza, é muito importante para a gente manter um clima leve na organização, inclusive quando o tema é sustentar a aprendizagem, né? E manter esse desejo das pessoas de continuarem aprendendo o tempo todo. Porque o ambiente é que vai ditar, o ambiente que a gente constrói na empresa é que vai favorecer, vai facilitar esse ambiente de aprendizagem. Porque é muito fácil falar de aprendizagem, né? É muito fácil falar que as pessoas têm que aprender, que as pessoas têm que se desenvolver, mas como que é isso na prática mesmo na empresa? Né? Eu tenho que estar aprendendo todo dia, aprendendo continuamente, mas num ambiente pesado, num ambiente onde o clima não permite, um ambiente onde a cultura ela é tóxica, né? Então acho que o bom humor e a leveza faz parte do nosso jeito. O calor do brasileiro não tem jeito. Então já é do nosso dia a dia. E trazendo isso para o ambiente, a gente aprende de maneira mais leve, a gente aprende muito mais fácil, a gente aplica muito mais coisa do que a gente aprendeu no dia a dia. Muito legal, então, o bom humor tem que estar presente 100% do tempo. Muito legal você falar isso, Roberta, porque assim, em algum momento alguém falou que o ambiente corporativo tem que ser sério, tem que ser sisudo, e você vê que até algumas pessoas que são muito felizes irritam outras. Tem gente que fala assim, me irrita a sua alegria, me irrita você ficar dando risada toda hora. Então parece que as pessoas têm que estar vivendo um momento onde o trabalho é sempre um velório. Por que precisa ser assim? Eu acho que vem de uma formação nossa, sabe? Quando eu falo dessa questão do bom humor, dessa leveza, eu fico lembrando da época de escola, pelo menos da minha geração, né? Que você tem que estar ali na escola, olhando para frente, sentado o tempo inteiro. Isso para algumas pessoas acabou traumatizando, porque o que eu mais escuto é gente falando, nossa, eu não era um bom aluno, nossa, fui reprovado. Então eu acho que esse ambiente fechado, esse ambiente mais sisudo, que a gente tinha que só olhar para um lugar o tempo inteiro e fazer as anotações, e era cobrado por aquilo, e é prova o tempo inteiro, eu acho que isso trouxe um pouco de trauma para as pessoas quando a gente fala do aprendizado. Então, quando a gente transforma um ambiente num ambiente leve, eu já começo a trabalhar, começo a quebrar aquela barreira do o que eu tenho que aprender, eu não vou ser cobrado por aquilo, porque no final do dia o que eu vou aprender vai me ajudar. E não tô aprendendo para que alguém me cobre sobre aquilo, não. Eu estou aprendendo para melhorar a minha performance no dia a dia. Então, acho que o ambiente ser leve, o ambiente onde a felicidade não irrita, onde as risadas não vão irritar as pessoas, ele é o fator fundamental para que as pessoas consigam aprender de verdade e querer continuar aprendendo. Agora, Roberta, me conta um pouquinho de como está o contexto de aprendizagem lá na Léo Madeiras, quantos são os funcionários, o que vocês fazem, quais são as estratégias, o que mais vocês precisam treinar e estimular para que os funcionários aprendam? Olha, na Léo nós somos 2.100 colaboradores próprios, porque a gente tem modelo de franquias e modelo de associados, mas colaboradores próprios 2.100. E o nosso core está na venda, né? O nosso time está no campo, o nosso time está ali vendendo para o marceneiro e realizando sonhos e ajudando o marceneiro a encontrar tudo que ele precisa num único lugar. Então, o nosso time, nós estamos passando por um momento diferente na Léo. Porque nós somos líderes de mercado, durante muito tempo nós viemos com um crescimento orgânico e de 2 anos para cá nós resolvemos puxar esse crescimento. E isso
provoca mudanças. Isso provoca novas formas da gente trabalhar. E essas novas formas demandam que a gente aprenda coisas novas, que a gente saia daquela caixinha da zona de conforto e aprenda coisas novas para colocar em prática. Então, esse é o momento que a gente está vivendo hoje. Uma empresa que teve um time que trouxe a empresa até aqui, são 82 anos de história, nenhuma empresa se sustenta 82 anos se não tiver, né, passos sustentáveis e construções saudáveis, um ambiente saudável, mas a gente vem até aqui e agora a gente precisa reinventar. A gente precisa, não vou usar a palavra reinventar, a gente precisa evoluir. Evoluir no que a gente precisa aprender, evoluir na forma como a gente interage com o colaborador nesse momento de aprendizado. Então, nós estamos num momento de construção. Nós estamos no momento em que a gente constrói o que a gente quer, como que a gente quer inspirar os nossos colaboradores e no momento que a gente começa a construir como que essa inspiração vai virar transpiração. Então, é esse equilíbrio entre inspiração e transpiração com um produto que é commodity. A gente vende MDF, né? Mas no final do nosso core é a venda de MDF, mas no final do dia, como que a gente transforma isso da venda do MDF para a venda de experiências, para o relacionamento com o cliente? Então, é todo mundo vivendo o relacionamento com o cliente. Lá agora a gente tem uma frase, aqui ou você vende ou você ajuda a vender. Então, com esse mote do ou você vende ou você ajuda a vender, nós estamos colocando todos os colaboradores ali na cultura do aprendizado. Porque é o dia a dia nosso, a construção, né? Agora. Deixa eu pegar um detalhe interessante, que é o fato de você trabalhar com commodity não facilita a venda, porque você lida com, acho que com diversos públicos, mas eu acho que se a gente tivesse que agrupar, você tem aquela turma que não sabe nada e vai lá comprar. Exatamente. Que escuta o conselho do vendedor e fala, eu quero colocar uma maçaneta, quero uma dobradiça, combina essa porta aqui, não fala porta, né? Fala... eu tenho o robista que vai lá procurar isso tudo, né? Tudo. E você tem o marceneiro que é super técnico, que vai discutir composição, vai discutir madeira, vai discutir... Isso. Como é que você prepara um colaborador? E às vezes você tem que prepará-lo rapidamente para ter um nível de hard skill profundo, para conseguir, inclusive, atender uma discussão técnica em altíssimo nível, talvez com um empreiteiro que está lá, né, um arquiteto. Sabe uma coisa que está interessante nesse movimento? É engraçado você perguntar isso, porque ontem a gente estava numa reunião sobre esse tema. Porque a nossa discussão é o que a pessoa precisa aprender de verdade, ou o que ela precisava antes decorar, e que agora eu tenho ferramentas que vão me ajudar, que ela não precisa decorar. Mas ela vai ter alguns elementos ali, ferramentas que ajudam ela no dia a dia, que vão ajudar a tirar uma dúvida, que ela não precisa decorar manual de produto mais. Então, qual que é a nossa preocupação hoje? É como a gente coloca esse colaborador na cultura da empresa. Então, a primeira coisa que a gente quer é que esse colaborador, ele entenda que ele está realizando o sonho de alguém. Que ele está ali, ele não está atendendo um marceneiro que quer comprar uma porta. Tanto é que a gente coloca no nosso propósito lá que a gente está ali, a gente existe para transformar, né, o setor de marcenaria e para ajudar a transformar os espaços mais belos, mais amigáveis, trazendo qualidade de vida para todo brasileiro. Então, a gente, com isso na cabeça, a gente fala o seguinte, eu estou mais preocupada em treinar o meu colaborador no relacionamento, porque hoje a nova geração quer o WhatsApp. Então, o nosso desafio é como é que eu saio do tirar pedido no WhatsApp e venho treinar este colaborador para que ele entenda o que é atender. Esse é o nosso desafio. E aí, para esse hard, a gente está estudando agora ferramentas de IA. Então, o que a gente está fazendo agora? Vamos fazer um teste, daqui a 2 semanas a gente começa esse teste. Colocando os manuais de produtos todos no chatbot. Todos. Vamos falar no celular do vendedor. Todos os manuais. Se você chegar lá hoje e perguntar de uma coisa muito técnica, eu quero saber qual é a melhor dobradiça, se eu vou fazer esta obra que tem esses materiais, ele pode perguntar no WhatsApp dele, ele pergunta, e a gente vai dar um nome, lógico, para esse, ainda não temos isso, mas a gente vai dar um nome para esse vendedor hard skill. Ele vai virar e perguntar para ele, olha, eu estou aqui precisando dessa ferramenta, o que combina melhor, quais são as características, especificações para não dar errado lá na hora da obra. Ele traz a informação. Ele traz a informação na hora para a gente. Então, a gente vai sair daquele treinamento do hard skill, que a pessoa precisa ficar decorando as coisas, e ela vai entender o produto, vai entender o nosso serviço e vai entender, vai começar a aprender a entender o que o cliente quer. Mais consultivo, né, Mais Roberta? consultivo. Você tira o papel da venda pela venda e vira um consultor.
Então, eu acho que isso vai ajudar no dia a dia, porque a pessoa não está ali naquela sala de aula para ver um monte de produto. O que a gente percebe? Eu dou um treinamento de um produto hoje, daqui a 2 meses eu tenho que dar o mesmo treinamento, e com a velocidade que as coisas estão mudando, o produto muda uma coisinha e a gente tem que treinar tudo de novo. E então, a questão é que, assim, a nossa memória não está mais a mesma, né, Roberta? Não está. De ninguém, né? Então, assim, o decorar informações é algo que gera até uma certa tensão, né? É isso essa mesmo. expectativa, né, do profissional mas eu tenho que decorar todas essas informações, senão eu não vou conseguir vender. E o legal de você liberar esse espaço é que ele vai estar mais apto a ouvir, né? Porque se é uma pessoa que teve que decorar um volume enorme de informações e está preocupada com o que ela tem que falar... Fica mecânico. Ela não vai ouvir. Não. E ela não vai se relacionar com esse cliente, O que nós estamos falando do aprendizado agora é você precisa aprender a fazer as perguntas certas. Esse é o foco do nosso aprendizado. E aí vai para a empresa inteira. Não vai só para o vendedor, não vai só para o consultor que está lá no campo atendendo um cliente. Nós precisamos aprender a fazer as perguntas certas para os clientes, fazer as perguntas certas entre a gente. Para quê? Para que a gente seja mais crítico. Porque está tudo hoje muito na nossa mão. Para o próprio cliente. Se o cliente quiser saber hoje qual que é o melhor produto, ele pode ele mesmo jogar, às vezes, na internet, ele vai ter informação. Vai atrás. Então, né, no caso de uma commodity, o que vai fazer a diferença? O que vai fazer com que esse cliente sinta confiança e segurança de comprar ali com a gente? É o atendimento. Pode parecer clichê esse negócio, mas não é. É o atendimento, é a forma como ele vai ser atendido ali no dia a dia que vai fazer a diferença. E que ferramentas vocês vêm usando para poder desenvolver as pessoas, além da inteligência artificial que você acabou de citar? Treinamentos presenciais ou outros objetos de aprendizagem? Como é que é isso na prática? Olha, a gente tem desenhado muita coisa nova. Então, a gente está testando. Um monte de coisa a gente vai para o lado da experimentação. Mas uma coisa que a gente tem é como é que eu olho para os treinamentos presenciais. A gente, sim, está voltando. A gente ficou bastante tempo sem fazer treinamento presencial, mas a gente está trazendo isso para a gente de novo. Por quê? Mas não para as pessoas ficarem numa sala e vir com aquela história do o olho no olho. Não, é pela discussão. Porque a gente percebe que no online não necessariamente as discussões acontecem com a riqueza que a gente gosta, com a riqueza que a gente gostaria que elas acontecessem. Então, o trazer para o presencial, e aí mudam as técnicas do presencial. Né? Não é simplesmente um PowerPoint. Claro. Não dá. Colocar PowerPoint, esquece, ninguém vai... Não dá. São poucas as pessoas que vão prestar atenção. Então, como é que a gente vem do aprendizado por projetos? Né? Então, acho que quando a gente traz as pessoas para o presencial, a primeira coisa... O que eu estou fazendo aqui? O que eu tenho que aprender quando eu saio daqui? Eu estou aqui porque isso vai me agregar o quê? A gente está vendo isso com as crianças hoje, né? Antes minha mãe falava comigo, vai fazer isso, eu vou fazer. Sem questionar. Hoje a criança pergunta por quê. Então o que eu falo com o time a gente cresce e perde a habilidade de fazer as perguntas, né? De ficar perguntando por quê toda hora. E a gente precisa, enquanto adulto, entender isso, que as pessoas só vão fazer se elas entenderem o porquê e entenderem que agrega alguma coisa. Então, uma coisa que a gente está começando a usar bastante é a sala de aula invertida. Vamos até fazer um treinamento agora, no final do mês. Então, são coisas... Eu falo, vamos voltar para o básico bem feito? Sabe, não vamos... Aliás, para quem não sabe, né, a sala de aula invertida conta pra gente, Roberta, porque nossos ouvintes são muito variados. Tem muita gente que é especializada nesse tema e tem muita gente que está aqui te ouvindo e ouvindo esse tema pela primeira vez. Olha, tem gente que pode conhecer até com outros nomes, porque o negócio é tão básico e tão antigo, mas o que a gente faz, né? A gente põe os próprios alunos para explicarem o conteúdo que a gente está trabalhando. Então, você tem uma parte que você manda sempre um pré-work para as pessoas dão uma entendida no que é o tema. Quando ela chega na sala, dividindo em grupos, eles vão ter que dar aula para os outros. Que é uma das melhores formas de aprender, inclusive ensinando. Exatamente. E aí a gente divide por temas e cada grupo ali tem que cuidar de um tema, ele vai querer explicar. E tem um ponto que é importante nessa sala de aula invertida, porque hoje todo mundo acha que sabe tudo. Todo mundo acha. Então, assim, eu vou para mais um treinamento sobre esse tema. A gente fez um teste. Vamos fazer um treinamento, vamos ver quem vai se inscrever. É opcional. Quase ninguém se inscreveu num tema específico que a gente acha que é muito importante. Falei, então vamos tirar a inscrição. E qual tema que é? A gente fica curioso. Não, aqui, é muito técnico. É gestão de carteira mesmo, voltado para o nível gerencial, para carteira de cliente. De vendas. De vendas. E aí...
Falei, não, então já que quase ninguém se inscreveu, vamos colocar a obrigatoriedade neste momento, porque é importante, porque temos uma estratégia nova de vendas e a gente precisa colocar o nosso time embarcado nisso. Mas a gente já está falando disso há 2 anos. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu já sei do que se trata. Para que eu vou lá ficar um dia inteiro ouvindo a Roberta ou qualquer outra pessoa falar sobre isso? Então, vamos fazer o seguinte, venham. Mas vocês vão dar aula uns para os outros. Baita sacada. Neste momento, a pessoa percebe que ela não sabe tudo. Neste momento, a pessoa cai a ficha porque a gente não consegue saber tudo. Uma coisinha nova a gente vai aprender e vai sair dali aplicando. Então, a gente está falando bastante dessa sala de aula invertida para começar a trazer as pessoas para que elas comecem a consumir mais os conteúdos e viver esses conteúdos no dia a dia. É muito legal isso, Roberta. E a gente vê no mercado que existem algumas situações onde a própria área comercial, a própria área operacional fala isso que você disse. Falei assim, agora eu estou super ocupado, eu não tenho tempo de ser treinado. Está no final do mês, não vou mandar a turma, tem que bater meta. Sim. E parece que muitas vezes a aprendizagem é inimiga da performance. Por que você acha que isso acontece no mercado? Na Léo tem algumas situações que às vezes você fala assim, gente, depois a gente vai treinar, agora é hora de vender. Sim. A hora que a hora que a gente estiver tranquilo, a gente treina. E que não vai chegar nunca essa hora. Vai chegar nunca, Não vai chegar nunca, não vai chegar nunca. Você ficar tranquilo no varejo, você tem alguma coisa errada. A loja está fechada. Tem alguma coisa errada de domingo acontecendo. vai Nem no domingo Nem no a gente domingo fica fecha. tranquilo. Vocês trabalham muito no domingo. Eu acho que durante muito tempo eu participei de vários treinamentos também que eu saía e falava, gente, o que eu estou fazendo aqui? A gente tem culpa, né? A gente tem culpa nisso. E o RH, eu falo que ele tem que... Quando eu ouço que o RH está sentado cada vez mais na cadeira de negócio, para mim essa é uma das vertentes. Como eu entendo o negócio, entendo quais são os problemas que a gente tem para resolver e coloco as pessoas embarcadas para resolverem esses problemas. Porque aí eu acho que a gente vai ter solução de problema, a gente vai ter co-construção, a gente vai ter as pessoas sentindo parte da solução dos problemas. Então, acho que a gente viveu durante muito tempo treinamento que, assim, se você ligar qualquer vídeo, sabe aquele conteúdo que sozinho eu vou aprender? Então, por que eu vou sair do meu lugar hoje para poder ficar um tempo sentada numa sala com outras pessoas se aquilo ali eu já vi 10 vezes? Ou que eu poderia ter acesso se eu quisesse Ou que eu poderia ter acesso se eu quisesse ali hoje no YouTube, no site com o vídeo. Então, para que eu vou estar ali? Então, quando a gente começa a colocar, na minha visão, a gente começa a colocar problemas para serem resolvidos, e as pessoas entendendo. E aí vem outros elementos, né? Eu vou reconhecer essas pessoas, eu vou criar as salas de colaboração. Para mim, é a intencionalidade. Para mim, o RH ele tem que sair daquele papel de que tem um monte de treinamento. Vou dar um exemplo. Todo mundo quer treinamento de inteligência artificial hoje. Para quê? O que vai te ajudar, né? O que vai te ajudar? Se eu colocar um treinamento de inteligência artificial por colocar, eu vou gerar um caos dentro da empresa. Porque quantas ferramentas de inteligência artificial surgem por dia? E aí aí o pessoal vai ficar contra mim, né? O negócio, vamos dizer assim, porque vai falar, Roberta, está fazendo todo mundo treinar. É um assunto que todo mundo quer saber. Mas cadê a execução do dia a dia? E qual que é o resultado que isso vai trazer para a empresa? Agora, se eu tenho um determinado problema e eu dou para as pessoas a possibilidade de aprender ferramentas novas que me ajudam a solucionar aquele problema, poxa, quem não quer isso? Exato. Aprendizagem na hora da necessidade. Exatamente. Quem não quer aprender porque está aplicando e porque vai trazer um melhor resultado? Hoje nós não somos cobrados por resultado o tempo inteiro, então eu quero entregar resultado. Eu quero entregar da melhor forma possível. E essa melhor forma passa por aquilo que eu aprendo. É o conceito do just-in-time learning, né? Eu preciso aprender alguma coisa, eu pego a informação à hora. Isso. É imediato. E uso... E ok, se eu guardar aquela informação, excelente, mas é possível até que você descarte. Porque você descarta com tanta coisa hoje. Uma lasanha de berinjela, entro no YouTube, aprendo, faço e acabou. E no dia a dia corporativo... Não precisa fazer um curso de culinária. Não precisa fazer um curso. É isso. Então, para mim, esse vai para o conceito do lifelong learning. Então, eu vou aprendendo e aplicando e aquilo vai contribuindo para que eu suba degraus na minha carreira, para que eu tenha conhecimento suficiente que me permite desenvolver. Né? Então... Por outro lado, eu tenho um ponto que eu sempre falo, que eu sempre comento, né? Eu falo, gente, eu tenho que ter esses projetos, mas como é que eu crio na empresa? Aí vem para mim uma questão de cultura do aprendizado. Esse é o desafio. Como é que eu crio na empresa esse ambiente?
E aí, para mim, está o grande choque nas organizações hoje em dia, porque eu quero criar esse ambiente, eu quero trazer as pessoas para resolver problemas, eu quero que elas tenham conteúdos que elas vão aprender a solucionar esses problemas de forma mais eficiente, mas e nós, líderes, estamos preparados para criar esse ambiente? Ou quando tem um problema, eu vou lá e dito a receita? Ou então eu tiro meu funcionário do treinamento, porque ele precisa voltar rápido, né? Exatamente. Ou então eu falo assim, ó, sei que você está no treinamento, desculpa aí, mas me responde um negócio. Eu como líder, fico interrompendo o treinamento toda hora. Mas tem muito líder que fica incomodado de ver o time deixando o posto de trabalho para ir treinar. Ou nem libera o funcionário. Não libera. Por isso que para mim... Não tem visão de futuro, né? E é um futuro muito próximo. Não né? tem visão de futuro e nós líderes, eu vou falar por mim, da minha geração, a gente estava acostumado a aprender aquelas coisas na sala de aula, a gente veio para a sala de aula, a gente estava muito mais acostumado a decorar. A decorar para passar em alguma prova, a decorar para passar em algum concurso. Só que eu tenho que entender que o meu time ali, ele tem que aprender um pouquinho todo dia. A gente aprendia tudo de uma vez só. A gente ficava lá nas provas bimestrais, né? Eu vou usar 2 meses para aprender um monte de coisa para daqui a 2 meses eles me testarem. Hoje não dá para fazer desse jeito. As pessoas vão aprender pouco a cada dia. Eu fui consultora há muitos anos, né? E o professor Falcone falava, a gente tem que aprender 3 coisas todo dia. E aqui esse potinho, ele não é renovável. Se você não aprendeu 3 coisas hoje, amanhã você não vai aprender 6. Você tem que aprender 3 coisas todo dia. Isso é aprendizado contínuo. Então, eu acho que a liderança tem um papel fundamental hoje para criar esse ambiente de aprendizagem. E aí, quando eu falo de cultura, é o nosso maior desafio. Como é que a gente começa trabalhando na sala dos líderes? Como é que a gente começa trabalhando no C-level da companhia, que esse é o primeiro a boicotar um treinamento? Esse é o primeiro a boicotar. Verdade nua e crua. É o primeiro a boicotar um treinamento. Isso é importante, eu preciso. Beleza, pessoal, a gente vai fazer um treinamento semana que vem, no período da manhã. Mas esse dia não pode, é fechamento de resultado. Meu time não pode ficar fora 4 horas. Então tá muito cara essa consultoria. Pega esse aqui, mais ou menos, aqui, né? Quer ter um treinamento? Não, leva só um pessoal. Então, assim, como que a gente começa a trabalhar com o C-level da companhia para criar essa cultura de aprendizado? Você falou do C-Level. Como é que são escolhidos os temas? Tem a participação do C-Level? Quando vocês estão ali escolhendo o que vai ser ensinado para o time, o que vai ser priorizado? Tem, e para mim acho que tem que ter. Porque como que eu acho que esse processo começa e a gente está fazendo desta forma agora? Começa no planejamento estratégico. Então, qual é o planejamento estratégico? Então, a gente acabou de fazer, em julho, uma revisão do nosso planejamento para os próximos 3 anos. E agora a gente está tangibilizando o que vai ser o nosso ano de 2025. Quando a gente olha para o nosso ano de 2025, a gente separou quais são as alavancas que vão suportar esse resultado. E dentro dessas alavancas, a gente tem uma alavanca de cultura que é muito forte para este ano que vem agora pela frente. Então, neste cenário, a gente discute quais são as competências que a gente precisa desenvolver nas pessoas para que aquele resultado seja alcançado, e aí a gente constrói junto essa trilha de treinamentos. E é um dilema, né, Roberta? Porque, assim, as empresas, de uma forma geral, quando vão fazer esse planejamento estratégico, elas se encontram diante de 2 caminhos. Treino a equipe para sanear os gaps atuais ou para desenvolver as competências futuras? Resolvo o problema da minha caixa d'água agora ou tento crescer a caixa d'água para o futuro? E é uma atitude ambidestra. Eu devo equilibrar. É o equilíbrio. Para mim, tudo parte pelo equilíbrio, que é o equilíbrio entre o agora e o futuro, é o equilíbrio entre o planejamento e a execução, e por isso que eu falo da intencionalidade e de criar um ambiente. Eu bato nessa tecla o tempo inteiro. Eu ouvi alguns cases interessantes, e o case, para mim, que eu mais gosto... posso citar aqui? Claro. Então, que é o case, a linha que o iFood segue para falar dessa questão da experimentação e para falar dessa questão do olho para o dia a dia ou olho para o futuro. Né, que ele fala o caso do transatlântico. O transatlântico está andando e eu vou continuar fazendo com que esse transatlântico ande. Mas como é que eu experimento pensando no futuro? Aí sai o jet ski. Né? Então, o jet ski vai lá, sai, ele testa, a gente desenvolve pessoas para aquele problema, ele testa, volta. Se não der certo, ok. Se o teste der um resultado negativo, ok. Se o teste der um resultado positivo, incorpora no transatlântico e vamos embora. Então, essa analogia para mim foi a analogia que eu mais, do transatlântico, foi a que eu mais gostei até hoje, porque me dá esse equilíbrio. Eu preciso fazer a roda girar. Por exemplo, lá a gente está lançando agora uma nova escola de vendas.
Ótimo. Vamos lançar agora em dezembro uma nova escola de vendas, que é para o dia a dia. Que ela está focada naquilo que eu preciso no dia a dia. Então, é o produto, são os produtos, os serviços, aquilo que faz a roda girar. Né? Negociação, atendimento, então, é o dia a dia. Agora, ao mesmo tempo, a gente está discutindo agora como que nós vamos colocar o tema de transformação digital na pauta. E como nós vamos treinar as pessoas e criar espaços para que as pessoas consigam entender o que é essa transformação digital e aplicar no dia a dia. E vamos começar pelo líder. Sensacional. Vamos começar pelo líder. Os líderes vão passar nós vamos passar 2 dias discutindo e entendendo cenários e conceitos dentro da Léo, para que a gente comece a colocar aquela cultura do aprendizado dentro do líder, porque é tirar da cabeça do líder que ele sabe tudo. É tirar da cabeça do líder que o jeito que a gente faz já está bom. Então, deixa eu te dar conhecimento, deixa eu te dar ferramentas para você ir testando, ir aprendendo e colocando no seu dia a dia. Né? E eu acho que aí ele vai começar a criar um ambiente onde as pessoas também vão começar a testar, se motivar a aprender. Porque se meu líder está aprendendo, eu também preciso, né? Se ele bate o bumbo da velocidade do processo de aprendizagem, eu também vou querer. E aí tem algumas coisas que são importantes, porque eu acho que o líder entender que o time precisa ter essa vontade do aprendizado, para não ser o aprendizado pelo aprendizado ali, para o líder achar que ninguém está querendo tomar o lugar dele. Porque esse é outro ponto, assim, eu não vou dar conhecimento suficiente, porque daqui a pouco ele senta no meu lugar. Isso é outra... Né? Mas que pensamento mesquinho! Mas existe. Existe em tudo quanto é empresa, né? Existe muito. Existe nas melhores famílias. E aí eu falo assim, gente, vamos praticar a diversidade, porque a diversidade, para mim, ela é muito ampla. E para mim, uma das diversidades mais ricas que a gente tem é a de conhecimento. Vou trazer para o meu time quem sabe coisas que eu não sei. Porque aí a gente se complementa e a gente sobe alguns degraus. Então, como que a gente começa a transformar o líder nesse líder que tem medo de alguém ocupar o espaço dele? Na realidade, eu quero 5, 6 que podem ocupar, 5, 6, 10, 15 que podem ocupar meu espaço. Eu deveria treinar as pessoas. Treinar as pessoas para isso. Mas essa é uma das funções da liderança, né? Treinar. A primeira preocupação de um líder, na minha opinião, é preparar o sucessor dele. Para mim, ninguém poderia ser promovido se não tiver um sucessor preparado. Não é verdade? Porque isso faz com que as pessoas entendam que o treinamento contínuo é importante. E assim, se você mandar bem, se você for uma boa líder, se você for um bom líder, com certeza você vai subir e alguém que você preparou vai ocupar o seu lugar. Olha que legal, sai todo mundo ganhando. E por outro lado, como que eu começo a colocar na cabeça dos colaboradores, que ainda não são líderes, mas na cabeça do time ainda, como que eu começo a colocar essa questão de que eu quero aprender, eu preciso aprender. Porque tem hoje também uma turminha que vai achar que não precisa de treinamento. Até porque não quer crescer também. Tem muita demonstração que, por exemplo, se eu falo que eu preciso aprender alguma coisa, significa que eu não estou preparado, né? Então eu tiro no pé. Eu não sei. Eu não sei. Eu não vou falar que eu não sei. Jura que você não sabe? Então você não está preparado, né? Não pode ser promovido. E aí a gente tem uma questão aí de falta de vulnerabilidade, né? Aí que é tão a gente pode falar 2 horas sobre vulnerabilidade, né? Mas eu acho que tem um ponto também que é de uma nova turminha que acha que vai aprender tudo só com o que já está disponível. Né? Então, assim, o que eu preciso aprender, eu consigo aprender sozinho. Eu acho que essa é uma das coisas que a gente tem que começar a tirar da cabeça das pessoas também. Que a gente aprende sozinho, sim, mas como que os momentos de treinamento corporativo ali também me agregam? Ou pior, que acho que o RH é o único responsável por dizer o que a pessoa precisa aprender, né? Exatamente. O RH não me treina, estou esperando aqui, não me chama para treinamento. Quer ver uma coisa que eu não gosto? PDI. Eu não gosto de plano de desenvolvimento individual. Você eu gosto diz ele, né? Eu gosto de PAD, que a gente chama, Plano de Autodesenvolvimento. É maravilhoso. Diante disso tudo que a gente está falando aqui, nessa construção, porque eu não gosto daquela história de feedback formalzinho. Então, ele vai sendo alimentado constantemente. Então, de acordo com essa situação, ou com esse projeto novo, esse desafio novo que tem, quais são as competências que eu não tenho, que eu preciso desenvolver, né? Então, eu vou lá e coloco no meu PAD. Se a empresa vai me fornecer aquele conhecimento, espetacular. Porque a empresa vai fornecer, sim, conhecimentos. Eu acho que ela tem que fornecer conhecimentos porque ela tem resultados a serem alcançados. Agora, se ela não me fornecer também, eu vou correr atrás. Claro. Eu vou buscar esse conhecimento. Eu vou dar um jeito de adquirir aquele conhecimento que eu preciso. Então, vira para a pessoa. A responsabilidade é minha.
enquanto colaborador, enquanto indivíduo. Até porque você a leva empresa pra me ajuda. vida. Você leva pra vida, né? Não dá pra ficar Exatamente. parado esperando, né? Agora, eu tava vendo aqui um dos princípios da Léo Madeiras, o princípio número 4 é querer aprender sempre. Eu quero desenvolver todo o meu potencial. Facilita ter isso escrito lá nos princípios da empresa? Interessante, esse quarto princípio nosso é o querer aprender sempre. A gente está revisitando a cultura. E um dos princípios que a gente está colocando, a gente está tirando esses princípios e a gente está indo para uma linha de forte, simples e juntos. Porque a gente, na linha do juntos, um dos comportamentos que a gente quer reforçar é que a gente aprende em cada interação. A gente aprende com todo mundo e juntos a gente vai aprender para solucionar os nossos problemas. Porque a gente quer ir na linha da colaboração. Porque está todo mundo falando de colaboração, todo mundo fala de ambiente colaborativo hoje, mas o que é isso? Não é fácil. Porque a gente fala de ambiente colaborativo, mas às vezes as empresas ainda são formatadas. Não, são formatadas por departamento. Exato. Né? Ela ainda tem um organograma com as caixinhas setadas. E como é que eu falo em colaboração se eu já drivo a cabeça por departamento? Mas, Roberta, é um pouco do que você estava falando, de como, dos traumas que a gente traz do tempo de escola, né? Na realidade, a estrutura das empresas reflete hoje a maneira como a gente foi formado, a maneira como a gente foi educado. Né? Então, mudar um pouco isso é também um papel social de quem está no RH, de quem está à frente das iniciativas de liderança, de quem está à frente das iniciativas de treinamento, né? Porque a gente precisa estimular essa pessoa a fazer parte de um ambiente de aprendizagem o tempo todo, né? A aprendizagem para solucionar problemas, porque é isso que nós vemos o tempo todo na nossa frente, problemas diferentes. Lembrando que o conceito de problema não é aquilo que é ruim, né? Mas o conceito de problema que eu tenho da minha vida de formação aí de consultoria há muitos anos problema é um desvio para o resultado que eu quero alcançar. Então, se eu quero chegar naquele resultado 10 e eu estou no 5, eu tenho um problema de 5 para resolver, né? Então, considerando esse conceito de que eu tenho problemas o tempo inteiro, eu preciso aprender o tempo inteiro para resolver, para atingir um determinado resultado. Então, se a gente... Né, as escolas não nos capacitaram para resolver problemas. Não. Né? A gente As não foi escolas capacitado ensinaram tabuada pra gente e a gente esqueceu. Para passar no vestibular, né? Para passar no vestibular. Para passar no vestibular. Para passar no vestibular. Mas é por isso que a força de trabalho chega tão despreparada nas empresas. Exatamente. Né? Então, eu acho que a cultura de aprendizagem contínua, para mim, ela é rica porque eu não quero reforçar aquilo que a escola fazia. Né? Eu não quero reforçar aquelas salinhas de aula com o treinamento pelo treinamento, porque a pessoa vai sair dali, ela não vai ter absorvido 10% do que eu falei. Até a gente não consegue concentrar hoje o tempo inteiro, gente. A gente precisa parar com essa história de, nas organizações, né, a gente ter um momento de aprender. Então, eu vou para um treinamento e aí eu concordo com tudo que está sendo falado, tudo parece tão fácil, tão simples. E aí, quando eu volto para o meu posto de trabalho, ok, agora eu voltei a trabalhar, né? Então, agora eu não preciso, entendeu? Agora eu voltei. Agora é a vida real. E essa já é a Eu fala. concordo com o que estava tudo sendo falado lá, mas isso não tem nada a ver com o meu dia a dia, beleza. E sabe, um finge que ensina, o outro finge que aprende. E assim as organizações seguem sem aprender. Por isso que né, essa fala que você falou, voltei para o meu trabalho. Sendo que eu estava no ambiente de trabalho, né? Eu estou trabalhando o tempo inteiro, né? Então, por isso que eu gosto sempre de falar, a gente vai parar um minuto para se reunir numa sala para a gente ter o nosso momento de inspiração. Porque ali eu estou sendo inspirada por algumas coisas que talvez sentada na frente de um computador ou numa atividade da empresa, eu não estou sentindo que eu estou me inspirando. Mas depois eu estou no meu momento de transpiração. E isso tudo é aprendizagem. Isso tudo é aprendizagem. Então, no momento que eu estou me inspirando ali, eu estou aprendendo. No momento que eu estou conversando com alguém, eu estou aprendendo. Qualquer interação deveria ser vista como uma prática de conhecimento. E aí eu falo que tem uma característica que uma vez me perguntaram assim, o que você acha que você fez para chegar onde você está na carreira, não sei o quê. E eu fiquei sem saber, eu falei, gente, não sei. E aí um ex-chefe meu falou, eu sei responder para você. Eu falei, o que foi? Ele falou, você é curiosa pra caramba. Você é até chata de tão curiosa. E eu acho que é a curiosidade que me faz aprender. Eu acho que se todo mundo for curioso, a gente vai aprender todo dia, toda hora. E aí, para mim, é um aprendizado contínuo. Você vê que a gente começou esse episódio falando de bom humor e está terminando esse episódio falando de curiosidade. Competências nada triviais no mundo que fala sobre hard skill, sobre como é orientação ao resultado, gestão política, arena de decisões, mapeamento de cenário. E, de repente, a gente vem e fala sobre atendimento.
Curiosidade, bom humor. Quer dizer, é mais simples. É mais né? simples do Acho que a gente imagina. complica muito, E né? a gente é até incoerente em algumas coisas. A gente não fez o open space nas empresas? Não virou a moda de fazer o open space? Eu fiz o open space, coloco todo mundo com fone de ouvido sentado. O que adianta? Pra quê? Cada um no seu quadrado, no seu Gente, feudo. o open space para mim é o melhor espaço de aprendizagem que existe, porque eu escuto o outro falando alguma coisa, se eu sou curiosa, eu pergunto, mas o que é isso? Me explica, deixa eu ver o que você está falando. E isso é uma forma de você aprender e você agrega alguma coisa para o seu trabalho. Então, eu acho que é mais simples do que o que a gente está pintando hoje em dia. Vamos simplificar isso aí, né? Que é o básico bem feito. Básico Se a gente bem fizer feito. o básico bem feito, eu acho que a gente vai evoluir muito e tendo a intencionalidade do RH junto com o C-Level para fazer esse ambiente que permita essas trocas, essas interações, que permita que a curiosidade seja expressada, que ninguém vai... Eu vou fazer uma pergunta, a pessoa vai virar para mim e falar, o que você quer saber disso? Pois é. Aí Tem que é ter um danoso ambiente todo. propício pra- Que permita esse ambiente de aprendizado. Aí a gente vai para o conceito de aprendizagem contínua, que não é ficar fazendo na sala de aula o tempo inteiro, mas é permitir que o ambiente da empresa seja um ambiente em que a gente está aprendendo toda hora. Ei, Uau! Roberto, que aula! Poxa vida! Pena que acaba. Pena que acaba. E passa rapidinho. Passa rápido, né? Muito obrigada. Eu que agradeço. Você quer compartilhar com os nossos telespectadores, com os nossos ouvintes, as suas redes sociais? Como é que te encontra? Se quiser conversar com você. Olha, LinkedIn, para me encontrar só no LinkedIn, porque eu não tenho redes sociais. Eu Faz só bem. tenho LinkedIn, Roberta muito. Serafim. Outra rede ninguém vai me achar. Nunca tive nem as redes antigas e nem as novas. Nem Orkut. Nunca tive nem Orkut. Nunca tive nem Orkut. Criança na época do Orkut. criança. Nunca tive nem Orkut. E não tenho a pretensão de ter rede social. Então eu tenho o Muito meu bem. LinkedIn, que adoro conversar com as pessoas. Então eu adoro trocar ideia e aprender todos os dias. Quem quiser trocar ideias pra gente aprender todo dia, tô lá no LinkedIn, Roberta Serafim. Obrigado, Muito Roberta. obrigada, Bem-vinda. Roberta. Obrigada a vocês. Obrigada por Ótimo. todas as informações, todos os insights. Falamos de curiosidade, de bom humor, de fazer o simples bem feito, do arroz com feijão. Arroz com feijão. É isso aí, assim que a gente encerra essa temporada. Foram 10 episódios falando sobre aprendizagem nas organizações pra valer. Viu só como a gente terminou? Viu que como a simplicidade pode ser tudo que a gente precisa? Bora descomplicar, destravar a aprendizagem aí na sua organização? Bom, se você gostou, compartilha com seus amigos. Se você não gostou, compartilha com os inimigos. É o tal do sininho, o tal do dar o like, não é verdade? Segue a gente nas redes. Semana que vem a gente tá de volta, Alberto, com temporada nova. Temporada nova. Elas no poder. Elas no comando. Vamos falar sobre empoderamento feminino. Vamos falar sobre como a gente torna o mundo mais diverso. Vamos entrevistar uma quantidade enorme de mulheres que estão dando diretrizes para transformar as organizações. E olha, a gente já sabe quem vem por aí, vem. Meu Deus. Vem Maria Homem, vem Uau. Márcia Tiburi, Uau. vem Arlete Soares. Caramba. Uma temporada maravilhosa, você não pode perder, hein, De Roberta? forma alguma, com esses nomes que você já falou, de jeito nenhum. Um beijo e até semana que vem. Até a próxima. Valeu, Roberta. Obrigada. Fui!